Vamos lá, então. A prova vai acontecer na semana de 15, 16, 17, de 15 a 19, tá? Então, na terça-feira do dia 16 lá, então é a semana de prova. Essa prova vai ser online. A gente vai passar todas as orientações para vocês direitinho, mas ela vai ser online também, como foi a outra, tá? Para a semana Sim. que vem, hoje é a última aula teórica. Para a semana que vem, eu vou preparar um resumo, né? Vou fazer uma revisão grande, porque essa matéria nossa é bem pesada e vocês assistiram poucas aulas. Então, eu vou providenciar um resumo, vamos ver se as pessoas aparecem, pelo menos para acompanhar essa revisão. E dia 16, então, vai ter a prova, tá? Você precisava ter uma pontuação mínima, eu acho que você tem, né, a pontuação? Você fez a disciplina de ED lá? Então, a pontuação mínima é quanto? É 6.000 pontos? Isso. Sim, A gente eu colocou tô, no grupo lá. eu tô fazendo todos os dias, eu faço Um atividades pouquinho. lá e É. vejo minha pontuação. Então, a disciplina de ED, ela é importante que seja feita também. Ela vale 1.500 pontos, tá? Depois eu coloco no grupo de vocês lá o, o quadrinho com a explicação É que direitinho. é bem fácil também, tem tipo, a gente entra no Aula, já tá lá, todas as disciplinas, saúde coletiva, desenvolvimento humano, jogos e Isso, brinquedos, a última é a D digital, é isso, né? isso mesmo. Só que ela tem prazo, você só pode fazer até dia 13, tá? Sim. Se você não fez ainda. Bom, então a gente está vendo aí nessas 3 últimas aulas, a gente está vendo quais são os processos de avaliar, como é que você avalia tanto a parte de crescimento como a parte de maturação, e hoje a gente vai verificar quais são os instrumentos que vocês têm para avaliar o desenvolvimento motor. Então, existem instrumentos, existem testes, existem formas, né, de você fazer essa avaliação, e é isso que eu vou apresentar aqui, tá? Então, eu procurei fazer de uma forma bem didática, explicando quais são esses instrumentos para a gente poder, pelo menos assim, em termos didáticos, né, para ficar mais visível para vocês, tá? Então, o objetivo dessa aula aqui é conhecer as ferramentas. Tem mais alguém na aula, A né? Gleice. Bom dia, Gleice. Bom dia, Tá me tudo ouvindo? bem? Sim. Bom dia, Gregory. Bom dia. Estão só vocês dois, Gleice e o Gregory. Então, o objetivo dessa aula... Estou começando agora, viu, Gleice? Ah, O objetivo dessa aula aqui, então, é apresentar para vocês quais são as ferramentas que existem para avaliar o desenvolvimento motor, tá? E as capacidades motoras. Gente, eu vou pedir só um minutinho para vocês. Espera só um pouquinho, peraí. tá gravando já? Gravando? Já tá gravando. Uhum. Sim. Vamos lá. Então, conhecer as possíveis ferramentas, né, que vão avaliar esse desenvolvimento motor e a capacidade motora, tanto das crianças como dos adolescentes e dos adultos. Veja, é importante que vocês, agora no final do semestre, vocês entendam que a gente sempre vai ter criança, adolescente, adulto e idoso. Então, você, enquanto profissional de educação física, você vai escolher uma área para atuar, uma área para trabalhar, seja com crianças, seja com adolescentes, crianças e adolescentes, dependendo do que você optar, né? O adulto e também o idoso, né? Então, quando você fizer a sua opção de atuação profissional, você precisa conhecer todas as ferramentas, reunir todas essas informações para que você possa atuar, tá? Então, por isso que a gente sempre apresenta todas, né? Então, o desenvolvimento motor, aqui retomando um pouquinho, só para lembrar um pouquinho, né? Para os profissionais de educação física, é importante que você entenda que o desenvolvimento motor ele é fundamental
para principalmente os processos de ensino e processos de aprendizagem, né? Então, a avaliação desse desenvolvimento motor, ele possibilita aí monitorar algum tipo de problema, algum tipo de deficiência, alguma coisa que... E até para monitorar, né? No caso de você escolher a técnica com a qual você vai trabalhar, para você monitorar isso para não escolher alguma coisa errada, tá? E sempre, né, sempre considerando a faixa de idade. Na infância aqui, só para a gente lembrar, nós já vimos isso em outras aulas, o desenvolvimento motor acontece de 0 meses até os 15 meses. Então, aqui tem um desenho bem ilustrativo, né, da posição fetal, como é que ele fica, quando ele nasce, 1 mês, o queixo levantado, o peito afastado. Então, tem movimento aqui, ó, por meses, a cada mês, o que é esperado dessa criança. Então, é esperado que a criança com 10 meses, ela engatinhe, certo? Que com 14 meses, ela fique em pé sozinha, né? Então, por isso que é importante. Se em qualquer uma dessas faixa de idade isso não acontecer, houve um problema no desenvolvimento motor. E essa criança tem algum comprometimento que precisa ser investigado, certo? Por isso que precisa ir no pediatra todos os meses e acompanhar aí cada etapa do desenvolvimento da criança. Infância e adolescência, né? Compreende a fase inicial. Dos 2 anos aos 6 anos, a criança melhora o controle das habilidades manipulativas e locomotoras, então ela fortalece principalmente essa questão locomotora, ela vai exercitar mais e vai amadurecer essa questão aí das tarefas motoras, tá? A partir dos 6 anos, então, ela tem aí dentro de uma normalidade, né? Então, ela tem uma estrutura neurológica, anatômica e fisiológica fortalecida e ela tem condição de progredir aí nessas habilidades motoras. Então, ela pode já iniciar a prática de esporte, já pode iniciar o balé, já pode iniciar, então, a partir dos 6 anos. Fazer judô, né, como prática esportiva mesmo, porque a habilidade motora está adequada, né, a partir dessa idade, certo? A adolescência é definida como o período de transição, né, entre a infância e a idade adulta, e aí ele provoca mudanças biológicas que nós já vimos também, tá? Então, só estou dando uma revisada antes da gente entrar aqui no processo de avaliação. É importante também que a gente entenda aqui quais são as mudanças que acontecem aí na adolescência para a gente poder considerar, né? E aí agora, então, a gente entra no processo de avaliação mesmo do desenvolvimento motor. Existem vários testes. Como é que a gente avalia o desenvolvimento motor? Né? Existem testes específicos que você vai avaliar, né? De acordo com o teu objetivo, você vai procurar um teste para medir aquilo que você precisa avaliar, de acordo com o seu objetivo, tá? Esse objetivo vai variar de acordo com a sua área de atuação, de acordo com aquilo com que você trabalha, né? Então, a gente, por exemplo, tem uma avaliação, uma delas chama sequência de desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, tá? Então, vocês estão vendo aqui nos desenhos, né? O que é isso? Você vai avaliar a sequência do movimento, percebe que aqui você tem aqui 4, né? Aqui nessa última 5 passos para você chegar no movimento final, tá certo? Então, o movimento final é você jogar a bola, né? Então, aqui ele está mostrando aqui fazer esse processo de jogar a bola. Até ele jogar adequadamente,
ele vai fazer uma sequência de movimentos, tá? Então, ele vai... essa sequência de desenvolvimento ela é utilizada para descrever, né, as habilidades que são específicas, tanto para locomoção como para manipulação das crianças, tá? Então, esse, por exemplo, é um teste que é usado especificamente para crianças, né? Para você ver, para você avaliar a partir de uma análise do movimento em comparação com uma figura padrão. Então, qual é o teu objetivo? O movimento final, né? Qual que é o teu objetivo? Dar um chute. Para que a criança consiga dar um chute corretamente, ela precisa executar 4, 5 movimentos. E são esses 4, 5 movimentos que você vai avaliar para ver se está correto, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui, olha, o movimento, né? Que eu coloquei aqui, ó, do chute. Então, até ele chegar aqui na etapa final, você tem aqui na primeira figura, você tem aqui nessa primeira figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos até você chegar aqui no último, que é dar o chute, tá? Então, os movimentos aqui, eles são analisados, né, como o arremesso, a pegada, o chute, o voleio, a rebatida. Então, assim, são movimentos os movimentos de locomoção é a corrida, né, o galope, enfim, o salto horizontal, o saltitar. Então, você, enquanto profissional, você vai ter isso, você vai estar lidando com esses movimentos de locomoção, e você vai precisar avaliar aquela criança, por exemplo, se você é um professor de educação física, você vai avaliar se aquela criança está executando esses movimentos. Ou se você é um professor, por exemplo, de algum esporte específico. Você é professor de basquete, tá? Então, até você começa com que idade? Com 8 anos? Com 8 para 9 anos que a criança começa a treinar. Então, você precisa avaliar, né, nessa faixa de idade esse desempenho, tá? Então, aqui é importante que vocês entendam que as avaliações, elas variam de acordo com a faixa de idade e o seu objetivo. Então, essa daqui chama sequência de desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, tá? Então, vocês vejam que após a análise do movimento e a comparação com as figuras, os movimentos podem ser classificados em estágios, sendo que o estágio 1 é o estágio inicial, depois você tem o estágio 2, o 4, que vão ser classificados como emergentes. E o último é o proficiente, ou seja, ela já aprendeu, no caso, vamos pegar aqui o exemplo do chute, né? Então, a fase inicial, cada etapa dessa daqui é uma fase, né? Na fase inicial, ela dá o chute, os estágios seguintes, então, são o passo a passo, né? É o passo a passo que ela precisa desenvolver até chegar no último estágio, que é o proficiente, tá? Então, geralmente você vai ter isso, uma folha padrão, com o desenho de cada estágio, e para você analisar o teu atleta, a sua criança, o seu aluno, você vai comparar isso, tá? Veja que aqui, olha, esse teste ele pode ser realizado com a câmera de vídeo, por exemplo, né? Você vai dando os exercícios e depois você para assistir novamente e analisar ali as crianças, tá? De repente, no coletivo fica um pouco mais complexo, né? Outro teste que a gente tem aqui chama teste do desenvolvimento motor amplo. Ele é conhecido com este nome aqui, ó, TGMD2.
Nesse quadro cinza aqui em cima, eu coloquei para vocês um artigo, é um texto, que ele explica detalhadamente, eu acho que ele tem 6 ou 7 folhas, e ele explica detalhadamente como é que funciona esse teste, tá? Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, é uma leitura bem tranquila e ele vai falar um pouquinho de como é que funciona. Esse teste é bem conhecido na área de vocês. O que mede o TGM D2? Ele mede como as crianças coordenam os troncos e os membros durante a realização de uma tarefa motora. Ele tem 12 habilidades motoras e ele pode ser aplicado em crianças de 3 a 10 anos, tá? Então, você vai avaliar, esse teste tem como objetivo avaliar a coordenação motora grossa, tá? Então, eu até coloquei aqui, antes da gente voltar a falar do teste, que é importante que vocês entendam o que são as habilidades motoras grossas e o que são as habilidades motoras finas, tá? As habilidades motoras grossas são habilidades físicas que envolvem os músculos grandes. Então, são as habilidades que estão ligadas, né, que a gente chama de habilidade motora grossa e a gente chama de coordenação motora grossa, né? Então, são as habilidades de correr, saltar, pular, chutar uma bola. Isso é importante você avaliar, porque geralmente elas estão relacionadas com a questão de equilíbrio. Eu acho que eu já falei isso para vocês em algum momento, né? A criança é muito comum. Então, veja, aquele teste, ele serve para avaliar a habilidade motora grossa. A criança de 3 a 10 anos, é muito comum você perceber que às vezes ela não tem equilíbrio, né? E aí, você precisa avaliar. Então, por exemplo, você está dando uma aula de educação física e ela cai muito, ela perde o equilíbrio, ela se machuca. Então, você precisa avaliar, né, o porquê que acontece isso, tá? Então, às vezes é uma dificuldade. Então, assim, veja, uma coisa puxa a outra. Imagina que você é um professor de educação física. E dentro do seu grupo ali, você tem uma criança que toda hora ela cai, ela se machuca, você percebe que ela não tem equilíbrio, né? Então, por exemplo, tem um exercício muito básico, que acho que toda criança já fez, né? E você traça uma linha no chão e pede para a criança andar em cima dessa linha. Se ela colocar o pezinho, né? O pé na frente do outro e andar na linha. Se ela não tem equilíbrio, gente, ela não consegue fazer isso. Tá? E ali você já percebe se tem alguma coisa errada. E aí, então, se realmente tiver algo que tem ali de comprometimento, você vai aplicar o teste para monitorar. Então, a habilidade grossa, né, habilidade de coordenação motora grossa, são as habilidades que envolvem a questão dos músculos grandes. Outro dia eu falei para vocês, entrem no Instagram, eu até indiquei para vocês uma psicomotrista, que é uma área de vocês de atuação, chama psicomotrista, né? Psicomotricidade, vocês vão ter uma disciplina, uma matéria que chama psicomotricidade, que ela vai falar exatamente isso. E lá vocês vão ver nesse vídeo do Insta, nesse Instagram, que ela dá alguns exercícios, ela dá algumas atividades justamente para avaliar a psicomotricidade, né? Então, é importante essa habilidade motora grossa. E a habilidade motora fina são as habilidades físicas que envolvem os músculos pequenos, que seria o quê? A coordenação das mãos, coordenação dos olhos, né? Então, aí são as habilidades motoras que envolvem o quê? Tesoura, palito. Então, são aquelas coisas que as crianças fazem na pré-escola, que muitas vezes a gente questiona e fala assim, para que essa criança está colando um palito numa folha de papel, né? Porque ela está aprendendo a lidar com a coordenação motora, ela está sendo treinada para lidar, né, com a coordenação motora fina.
que a gente chama que são os movimentos de pinça, né? O movimento de pinça é isso aqui, olha, tá? Então, por exemplo, se você tem uma criança em casa, é legal você dar tudo que envolve movimento de pinça. O próprio pregador, ela pegar alguma coisa com o dedinho, abotoar a camisa, manusear a tesoura. É super comum, gente, quando você lida com a criança, ela faz tudo isso, mas, por exemplo, ela não sabe lidar com a tesoura. Ela não tem a coordenação motora, né, para fazer ali, para pegar a tesoura com a mãozinha dela e utilizar a tesoura. Isso é a coordenação motora fina. Tá claro isso? Então, veja, o TGMD2, ele avalia a coordenação motora grossa, tá? Então, cada habilidade ela é avaliada utilizando de 3 a 5 critérios de desempenho, né? Então, você vai... Ele é um teste mesmo, ele tem um caderno de respostas. Eu acho que eu não coloquei ele aqui. Ó, aqui tem, tá vendo? Ó, se vocês estão vendo, né? Ele é um teste, tá vendo? E aí você vai ter aqui a habilidade, o material, né? As orientações. Então, como é que você avalia isso? Você vai avaliar a habilidade de correr, tá? Qual é o material? 30 metros de espaço livre e 2 cones. Para avaliar essa habilidade, você precisa de 2 cones. Aqui tem as orientações e aqui tem as 4 etapas, o que a criança tem que fazer. De acordo com cada movimento, tá vendo? Ó, os braços movem-se em posição às pernas, cotovelos. Então, você vai avaliar se ele faz esse movimento com os braços. Se ele faz, você vai dar nota 1. Se não faz, tá? Você vai avaliar tudo que ele não faz. Ao final, você vai somar a pontuação. Então, ele é uma folhinha, uma não, né? São várias folhas, com vários movimentos, em que você vai dar as atividades para a criança fazer e você vai pontuando se ela faz ou não. Então, na verdade, você põe a criança ali para fazer aquele movimento e você vai avaliando se ela faz ou não, certo? Opa. Então, os testes são avaliados. Sempre quando a gente fala de teste, gente, a gente sempre tem assim, vocês vão encontrar que existem vários critérios, mas a gente sempre vai falar de média, né? Acima da média e abaixo da média, só para vocês entenderem a grosso modo. Eu acredito que depois vocês vão aprender isso de uma forma mais detalhada. Quando eu vou avaliar alguma coisa, quando eu vou testar alguma coisa, eu preciso saber se essa criança, se esse adolescente, se esse adulto, ele está dentro de uma média estabelecida. E para isso existe um padrão, que a gente chama de percentil, existe uma tabela para padrão, e aí você vai avaliar se aquela pessoa está dentro da média. Se ela está abaixo da média ou se ela está acima da média. A gente sempre vai considerar esses 3 critérios. E cada teste desse, ele vai ter a sua tabela padrão, tá? Então, de acordo com a somatória dos exercícios, você vai lá identificar, somou, obteve a pontuação e você vai lá olhar se ele está na média, abaixo ou acima do padrão. Tá dando para entender? Sim. Sim. Então, veja, as habilidades motoras, né, elas são habilidades de locomoção, tá, e manipulação. Então, o que é avaliado nesse teste TGMD2, né? Ele avalia as habilidades de coordenação motora grossa, que envolvem o quê? Habilidades de locomoção e habilidades que a gente chama de manipulação. Locomoção, o que seria? Correr, galopar, saltitar, né? Dar passo saltando,
saltar e correr lateralmente. Isso são habilidades de locomoção. Habilidade de manipulação seria rebater, driblar, pegar, chutar, arremessar e rolar. Então, o teste, dentro desta folhinha aqui, ele vai te dar vários exercícios, tanto de locomoção como exercícios de manipulação. Tá claro para vocês, esse teste é um teste pronto, né? Então, você recebe todo o material e você só tem que aplicar, tá? Então, de acordo com o que está sendo solicitado ali de aplicação, você tem que aplicar aqueles exercícios nas crianças. Esse caso aqui é um teste de criança, de 0 a 10 anos. Tá? Então, por exemplo, Gregory, você vai trabalhar com treino de futebol, né? Então, você vai lá, você vai trabalhar numa escolinha de futebol. E a molecadinha começa a chegar lá para você com 6, 7 anos. Esse é um teste importante de fazer. Deu para entender a utilização? Sim, é importante mesmo. É. Ainda mais no começo da idade que eles vão começar a jogar futebol, né? Para avaliar. Super Até para ver importante. se tem, né? Todos esses requisitos necessários. Então, assim, você vai utilizar essa avaliação. Você, então, a partir desse resultado, você calcula os valores, né? Compara as crianças, né? Existe uma classificação de percentil, que é aquilo que eu falei. O que é essa classificação de percentil? Média, abaixo da média, acima da média, tá? E aí você vai identificar, então, se essa criança está na média, está acima ou está abaixo, né? Ou se ela tem algum tipo algum sinal de atraso em termos de desenvolvimento, tá? Se existe algum problema, se foi identificado algum problema de equilíbrio, problema de atraso, ela não consegue, enfim, talvez uma lentidão abaixo da idade, né? Então, aí precisa identificar o que está havendo. É até um feedback para os pais, tá? Aqui, veja, olha, quando eu falo para vocês... A minha página ela travou na 13. Na 13? Isso. A minha está movimentando normal. Tem como você voltar e depois colocar algo? A 13 é Agora, habilidade motora, certo? isso. Agora acho que voltou ao normal. Ó, Basta. tá caminhando? Tá rodando. Tá. 15. A 15, essa daqui é o modelo do teste. Na verdade, essa aqui é uma folhinha só, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona esse teste. Todo esse material aqui, gente, inclusive, se vocês tiverem interesse, lá naquele primeiro slide onde tem aquele link lá no quadro cinza, todo esse material tá lá. Se você quiser ler um pouquinho mais, ver quais são os outros itens que são avaliados, tem tudo lá, tá? Sim, Inclusive, tem um link de aula, né? Tem um passo a passo. é um link do teste, tá? Aqui, olha, é uma tabela, né? Que foi o que eu falei para vocês. Veja, todo teste ele vai ter uma tabelinha dessa. Serão todos iguais? Não, não serão iguais. Eles variam de teste para teste. No caso aqui deste teste, veja, olha, eu tenho aqui coeficiente motor grosso, tá vendo? Então, se eu obter aqui, olha, uma pontuação entre 90 e 110, a criança está na média, tá vendo? No meio da tabela, 90 e 110 é uma média. Se a criança fez lá 120 movimentos, ela está acima da média. Se ela fez 89 movimentos, ela está abaixo da média. Tá vendo? Olha. Se ela fez 70 movimentos, é classificado como pobre, né? Assim, quantidades de movimentos muito pobre, né? Para a faixa etária. Esse pobre seria como se fosse a mesma coisa que fraco, tá? Se ela faz abaixo de 70 movimentos, né, menos do que 70 movimentos, você veja,
é um sinal que tem aí algum problema. Então, aqui no quadro a gente tem, olha, ao lado do quadro, né, no slide, você tem uma representação numérica de desempenho global. Então, assim, se você tem uma média, né, o QMG, o que é o QMG? Lá em cima tem, ó, coeficiente motor grosso, tá? Se você tem o QMG elevado, a criança ela é bem habilidosa e ela tem uma ótima coordenação. Se ela tiver um QMG baixo, ela é o quê? Ineficiente e descoordenada. Então, ela pode, inclusive, ter algum problema neurológico, pode ter aí algum tipo de comprometimento. Teria que verificar, né, o porquê que esse coeficiente está tão baixo, né? Em algumas aulas anteriores, a gente falou bastante sobre estímulos, né? Então, pode ser também, precisa identificar, se não for um problema neurológico, talvez essa criança não tenha tido estímulos, né? É uma criança que ela não está habituada, por exemplo, a fazer movimentos de exercício, de brincadeira, pular uma corda, chutar uma bola, que hoje isso também é uma coisa natural, né, gente? A criança, ela fica sentada, presa num lugar, só com o telefone na mão. Então, ela não desenvolve as habilidades motoras, né? O que antigamente, aí, quando vocês eram pequenos ainda, acho que vocês faziam isso, que era jogar bola, empinar pipa, brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde. Hoje você já não vê as crianças quase fazendo isso. São poucas as crianças que o fazem, tá? É verdade, é bem assustador isso. Então, quando Porque você começa... cada vez mais, parece que quanto mais nova as crianças tá, eu vi uma criança de 3 anos, 2 anos, já com o celular na mão. Exatamente. Que é o que a gente fala, né? Você veja, quando você para analisar, na rotina do dia a dia, isso é uma coisa normal. Quando você começa a fazer essa análise, que você começa a estudar sobre o assunto, é exatamente isso que você falou, é preocupante. Porque, por exemplo, a criança, ela não vai praticar um esporte, ela não consegue correr mais, ela não consegue desenvolver algumas habilidades, simplesmente porque ela não foi estimulada. Não é um problema neurológico, ela não foi estimulada. Você parar para analisar, isso é bem grave. Bem grave, porque essas crianças vão crescer, imagine a população daqui a um tempo, tipo, Então, bem mais sedentária, né? por isso que já é isso que eu ia falar, por isso que hoje já é bem sedentária. Hoje já é sedentária, né? Então, você percebe, eu acho que está dando para vocês perceberem que a importância, né, quando a gente fala de desenvolvimento, a importância dessa estimulação, desde o bebê até, eu não quero trabalhar com criança. Ok, você não vai trabalhar com criança. Mas se você tiver um adolescente ou um adulto que ele tem problema, é importante que você saiba que a causa pode ter sido na infância. Entendeu? Então, por isso que você precisa ter, exatamente, você precisa ter o conhecimento do todo para você poder avaliar e tirar aí alguma conclusão. Entenderam esse teste, gente? Interessante, não é? Sim. Tá? E aqui também, você pode fazer isso, né? Então, às vezes, você está aplicando o teste em mais de uma criança, você pode filmar para depois você avaliar com calma, tá? Que é tudo muito rápido, né? E são várias folhas, ok? Depois a gente tem um teste chamado Bateria de Avaliação do Movimento para as Crianças. Eu até coloquei aqui para vocês, olha, esse é um teste que ele é vendido, você tá vendo, ó? Ele tem aqui essa carinha aqui, esse quadro azul claro aqui, no lado esquerdo, onde está escrito ABC, né? Bateria de Avaliação do Movimento para as Crianças, é a capa do teste. Você compra isso, na verdade você compra um kit. Junto com esse teste, vem as folhas de avaliação, vem a tabela do percentil e vem esse material aqui do lado, vocês estão vendo? Ó? Então, vem essas folhas azuis, vem essas folhas de exercício, vem essa faixa de colocar
de colocar no chão, né? Então, vem tudo isso aqui. Ó, a linha que eu falei para vocês, de andar em cima da linha. Então, você compra como se fosse um kit e vem todo o material. E aí, você aplica isso nas crianças. Aqui embaixo também, onde você tem esse quadro aqui marronzinho, que tem o link aqui da Cielo, a mesma coisa. É um artigo que explica todo o detalhamento desse teste aqui, bateria de avaliação do movimento das crianças, tá? Então, ele também é um teste, né? Ó, a carinha dele aqui do lado. Ele é chamado de movimento ABC. Ele é utilizado para identificar possíveis problemas, ele é mais específico para identificar possíveis problemas ou atrasos no que se refere a movimento de alguma dificuldade que essa criança possa ter em termos de movimento motor, tá? Então, você veja, ele é aplicado numa faixa etária de 3 a 16 anos, né? Ele é um teste padronizado. Esses testes, eles passam aí por uma validação, eles passam por toda uma avaliação, né? Antes de ser vendido, né? Antes de ser comercializado, tá? Ele precisa realizar, o que faz esse teste? Ele tem que fazer 8 tarefas motoras reunidas em 3 grupos, que envolve destreza manual, objetividade e pegada e equilíbrio. Então, você veja aqui, eu acho que aqui não tem 8, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Olha, aqui tem mais ou menos as fotos, né? Em que ele... Você vê nessa primeira foto aqui, que a menina pega a bolinha e coloca no papel, isso é o que a gente chama de movimento de pinça, tá vendo? Você pega e coloca no papel. O segundo é coordenação motora fina. O terceiro é passar a linha no buraco. Você veja, é uma atividade simples, mas que quando a criança ela tem algum tipo de comprometimento, ela não consegue fazer isso, tá? Então, depois aqui as de baixo são de equilíbrio, ó, ficar em cima de um pé, andar na linha, né? Tem outros exercícios aí bem interessantes. Então, ele é dividido em 2 faixas de idade, de 3 a 6, você faz algumas tarefas, de 6 a 10 outras tarefas, e de 11 a 16, dividido em 3 faixas, né? E 11 a 16, você faz atividades que variam entre 20 e 40 minutos. Quem trabalha com psicomotricidade utiliza muito esse teste, né? Porque o que faz uma pessoa que trabalha com psicomotricidade... Eu não sei se vocês sabem, né? Mas, por exemplo, a criança que ela tem déficit de atenção, né? Ela é hiperativa e ela tem déficit de atenção, eu não sei se vocês sabem, mas ela tem problema de equilíbrio, tá? Então, a criança hiperativa, a criança que ela tem dificuldade de prestar atenção na escola, que ela não consegue se desenvolver, a criança que não consegue sentar numa cadeira para assistir uma aula, enfim, algumas características que caracterizam aí a hiperatividade. Se você fizer um teste desse, você vai ver que ela tem problema de equilíbrio, ela não consegue ficar de pé em cima de um pé, entendeu? É muito interessante isso. Então, a psicomotricidade é uma área de atuação para vocês, então teria que utilizar esses testes para avaliar, tá? Aqui, gente, olha a quantidade de teste que existe. Então, assim, esses 2 primeiros eu peguei aí com um maior detalhamento, né? E aí, esses outros a gente está só citando, que é só para que vocês entendam que existe todos esses testes. Então, a gente tem o teste de proficiência motora, né, de Brunics, tem como finalidade mensurar aspectos do comportamento motor
e avaliar a proficiência motora. Ele é utilizado entre crianças de 4 a 14 anos. Depois a gente tem um outro teste que chama sequência... sequência de desenvolvimento, aquele primeiro que a gente já viu. O terceiro é o teste de desenvolvimento motor rudimentar, do URIT, né? Ele tem como propósito avaliar habilidades motoras selecionadas. Então, o que é selecionadas? Você vai escolher algumas habilidades motoras e vai dar ênfase na sequência. Então, você vai também avaliar aqui em crianças de 3 a 10 anos, ok? Você tem a escala de avaliação motora da Universidade de Ohio, que tem como objetivo mensurar habilidades de manipulação e locomotoras básicas. Eles são utilizados na faixa etária de 2 anos a 14 anos, até adolescente. Depois você tem o teste de habilidades motoras do Sinclair, que compreende aí uma bateria de testes projetados para mensurar uma variedade de funções motoras que envolvem coordenação, equilíbrio, controle motor, agilidade, flexibilidade, também utilizada na faixa etária de 4 a 12 anos. Depois você tem o EDM, que é a escala de desenvolvimento motor. Compreende também, veja que todos eles são uma bateria de testes, igual aquela primeira folhinha que eu mandei para vocês. Cada um desses, existem vários, cada um deles tem um objetivo específico. Como é que você vai escolher? Você precisa saber que existem todos esses, tá? Para que você possa aplicar, conhecer, aplicar, avaliar, né? E mensurar o teu aluno. Então, o aluno, o paciente, enfim, teu atleta, a pessoa que você está ali coordenando. Então, o EDM também é uma bateria de teste que avalia as áreas de desenvolvimento que envolve motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, ter noção de espaço, organização de tempo, né? O que é organização temporal? Ontem, hoje, o aqui, o agora, né? E lateralidade, esquerda, direita. Então, esse é um teste que você vê, ele tem outras coisas, né? Ele é um pouquinho mais completo. Então, por exemplo, tem criança que tem dificuldade de entender o que é direita e o que é esquerda. É o que a gente chama de lateralidade, né? Uma coisa é equilíbrio, outra coisa é lateralidade, tá? Esse é um teste aí que ele também tem aí uma forma de pontuar, né? Você multiplica os pontos, tal, e também ele tem aquela tabelinha de percentil própria. Então, você vai pedir para que a criança faça os exercícios e aí você coloca, soma a pontuação e compara com a tabelinha para saber se está na média, acima ou abaixo, tá? Você veja, esse 6, ele avalia mais itens, né, do que só a atividade motora mesmo. O 7 chama teste de coordenação corporal, né? Ele é um teste alemão, um nomão aí, olha. KTK, né? Que é o nome do autor, que é alemão. É uma bateria de teste utilizada em indivíduos de 5 a 14 anos e tem como objetivo também avaliar coordenação corporal, equilíbrio, ritmo, força, lateralidade, velocidade e agilidade, tá? Além de identificar quais são as deficiências. Então, ele já te traz as deficiências para ver se a criança está dentro daquela deficiência. Para o ESP, né, é um teste brasileiro e tem como objetivo a avaliação de aptidões físicas. Esse, você veja, ó, ele vai até os 17 anos. Eu acho que esse é o que foi mais... Chegou numa adolescência e numa idade mais avançada. E o Physical Best, que consiste em uma bateria de testes para avaliar flexibilidade, né? Potência muscular, agilidade, velocidade, força, resistência muscular e resistência cardiorrespiratória. Esse aqui já tem uma outra ênfase, você vê, esse aqui já avalia a questão. Esse já é para jovens, esse último já é para adolescente, né? E ele já avalia também a questão da respiração, que a gente conversou outro dia, Greg. Respira errado, né? Então, aqui ele já vai te dar
essa avaliação aqui. Tudo bem aqui dos testes? Vocês viram quantos? Sim, é bem interessante. Então é legal você conhecer, ter esses nomes. Não precisa decorar, mas assim, é legal você saber que existe, tá? E aí, quando você for ter que trabalhar com algum desses, vocês verificarem, né, onde que pode comprar, valores, indicar, pedir para a instituição comprar. Geralmente a instituição compra. Não é um material barato, tá, gente? Mas é legal ter para que vocês possam aplicar. Tudo bem, Gleice? Tá quietinha hoje? Tudo bem. Então tá bom. Não tenho muito a dizer ultimamente, não. Não tá muito boa? Tô dando uma pausa na falação. Então tá ótimo. Bom, então a gente tem a idade. Então, assim, esses testes, a maioria são para avaliar desenvolvimento mesmo. Por que o foco é tanto na criança, né, gente? Porque elas têm fase de desenvolvimento. Então, existem muitos trabalhos, muitos estudos para a criança, porque se ela tiver alguma deficiência, precisa ser trabalhada nessa faixa de idade, né? Você precisa identificar antes para encaminhar e tratar, tá? Então, por isso que existem tantos materiais aí para criança. Idade adulta e terceira idade. A vida adulta ela é marcada por mudanças físicas, né, fisiológicas. Então, assim, ela já passou por todo aquele desenvolvimento. E quando você chega na idade adulta, você chega aí numa estabilidade, né? Tanto motor, cognitivo, enfim, afetivo. E aí você atinge ali a estabilidade. Quando você começa a ter ali caminhar para a terceira idade, né? Quando você começa quando vira já, por exemplo, a casa dos 40, 45, não que seja velho, tá? Mas o próprio organismo, ele começa a te dar sinais físicos e fisiológicos, né? De que pode começar a ter ali algum tipo de problema. Por isso que se fala tanto em vida saudável, por isso que se incentiva tanto a fazer exercícios, principalmente na fase adulta, justamente para que você não tenha é uma consequência natural, né, gente? Você atinge uma idade adulta e depois os teus órgãos, eles vão ficando cansados e vão envelhecendo. É um processo natural da vida. Se você tem uma vida saudável, se você pratica exercícios, faz uma alimentação adequada, a tendência é que isso demore um pouco mais, né? Quando você tem uma vida mais sedentária, a tendência é que, sei lá, já com 40, 45 anos, você já comece a ter problemas, né? Então, vou dar um exemplo simples para vocês. Quando você vira a casa dos 40, 45, pode reparar que, assim, os oftalmologistas, né, eles explicam que a musculatura dos olhos, ela já não é a mesma, já não tem mais a força. Então, por isso que as pessoas vão atingindo uma certa idade e têm a necessidade de usar o óculos. Às vezes não é nem por conta de uma doença, né, de uma coisa assim mais grave, de uma miopia, alguma coisa assim, mas é por conta da musculatura, mais cansaço nas vistas, né? Começa a ficar embaçado. Isso, um órgão. A mesma coisa para os demais, tá? Então, na idade adulta, é legal você também fazer algumas avaliações motoras. Eu não sei se vocês fazem ginásticas ou se chegaram a fazer aí algum tipo de teste desse, né? Eles avaliam a questão da aptidão física, ok? E ao desempenho físico mesmo, né? Na fase adulta, os testes eles estão mais voltados para a questão da resistência cardiorrespiratória, né? E resistência muscular, tá? Então, no adulto, é avaliado o quê? Resistência cardiorrespiratória, força, resistência muscular, flexibilidade, velocidade, potência muscular,
agilidade e coordenação. Então, alguns exemplos, né? Então, às vezes você precisa fazer uma avaliação. Quando você vai no médico, vai fazer uma avaliação no cardiologista, e que ele manda você fazer a bicicleta ergométrica. E tem o teste lá, que todo mundo conhece, tem que fazer o teste ergométrico. Tem também um outro teste, eu não sei se vocês já fizeram, que é esse aparelho aqui, né? Chama teste de preensão manual. É um aparelho que você aperta com a mão para mensurar a tua força muscular, força de mão e braço. Já fizeram isso ou não? Acho que esse não. Como eu joguei, eu acho que com a mão não tinha muito uso. Não era... não era tão necessário, é mais perna, né? É, Deixa eu ver aqui que no meu deixa eu abrir aqui esses slides, que no meu essa de velocidade aqui tampou. Espera só um pouquinho. Então, veja, você tem aqui esse do teste de preensão manual, você tem o teste de resistência muscular, que é abdominal, né, que é abdominal de minuto. Você tem o teste de velocidade, que é a corrida de 100 metros. Você tem teste de potência, que é teste de impulsão. E tem o teste de agilidade, né, que é um movimento aí de acordo com o desenho que você faz aí os movimentos que são solicitados. Isso é um teste e ele também é mensurado, ele também é avaliado, tá? Então, veja, esses testes são utilizados para o adulto, ok? Todos eles têm uma tabela de média, acima da média, abaixo da média, tá? Então, você não vai ficar fazendo os exercícios sem ter todos os testes, você tem que fazer o exercício, eles são cronometrados, dentro do tempo que foi solicitado, ele vai estabelecer com a média e vai te falar se você está acima ou abaixo. Ficou claro isso? sim. Uma outra área de atuação, gente, é você trabalhar com os idosos, tá? Isso também é um campo de atuação para vocês, ok? Que é a terceira idade. Então, você tem aí o desenvolvimento de algumas habilidades. Então, o que acontece? Com a terceira idade, com os idosos, eles vão perdendo algumas habilidades motoras. E o trabalho que você vai fazer, então, por exemplo, a psicomotricidade, ela trabalha tanto com a criança como com o idoso. Tá? Por quê? A diferença, a criança está em fase de desenvolvimento e pode ter algum problema. O idoso, ele perdeu algumas habilidades e ele precisa de um trabalho, tá? Então, você pode trabalhar com o idoso. Então, por exemplo, o idoso, ele teve uma labirintite e aí ele tem problema de equilíbrio. Ele vai precisar de fazer um acompanhamento, um trabalho de psicomotricidade para recuperar esse equilíbrio. Deu para entender? Então, aqui a gente tem um teste aqui para a terceira idade, chama teste de função física, de Willis Green. Ela é utilizada para organizar e entender os movimentos das extremidades superiores e mobilidades. Tá? Então, você vai avaliar os movimentos de braço, movimentos de mão, né? Controle de distância, né? Distal, manipulação de objetos e ações de autoajuda, movimentos de mobilidade. Quais são esses movimentos? Força, flexibilidade, manobra de transferência, sentar, levantar, deitar, né? Equilíbrio, marcha, né? Trocar de passo e agilidade. Então, é mais ou menos isso aqui, olha. Tá? Então, o que eu tô te falando para vocês é isso, ó. Tá? Ah, o que é olha aqui embaixo, né, nessa sequência aqui de baixo, pegar um peso, colocar na frente, colocar para o outro lado, voltar para frente, colocar para o outro lado, subir, descer, tá certo? Esse é um outro teste, que tem também o manual, ó, Senior Fitness Test
manual, que é o SFTM, ele é específico para o idoso, para a terceira idade. Eles são baseados dentro de um panorama de aptidões funcionais que o idoso necessita. Então, eu não vou botar o idoso para correr, certo? É diferente do adulto e é diferente da criança. Eu vou colocar a criança para correr, porque ela tem uma energia danada e ela pode correr. O adulto também. O idoso já não posso. Então, veja que a maioria das atividades são feitas sentadas, tá? E eles precisam, nesse teste aqui, né, tem um panorama aqui de realização de atividades do dia a dia. Então, ele vai caminhar, vai ficar de pé, vai subir escadas, vai fazer força dentro da limitação dele, ok? Vai fazer atividades para avaliar equilíbrio e avaliar flexibilidade. Então, são realizados 7 testes, todos sentados, tá vendo? Ó? E aí você avalia aqui, ó, flexão de cotovelo, caminhada, subir degrau, sentar na cadeira, alcançar o pé, que é essa última figura aqui, ó, né? Coçar as costas, né? Então, são atividades dentro de uma limitação. Mesma coisa, tem o formulário bonitinho, você vai pedir para que ele faça os exercícios, você vai pontuar quantos movimentos ele fez, quanto tempo ele levou e comparar com a tabela, tá? Então, considerando aí a idade, né, e a faixa etária. Depois a gente tem um outro teste, chama teste de aliança americana. Ele é utilizado para questões de saúde, ele é utilizado em educação física, utilizado em recreação e utilizado também em dança. É uma bateria de teste que ela é desenvolvida para idosos e ela é composta de 5 testes, tá? Então, você tem que fazer alguns movimentos, né, que são relacionados à agilidade, equilíbrio, coordenação, resistência, flexibilidade e resistência aeróbica. Então, você tem que fazer os movimentos específicos, tá? Que são solicitados no teste, para ver se você está dentro ali do padrão estabelecido, ok? Depois a gente tem também o escala motora para terceira idade. Olha aqui, ó. Essa aqui é a capinha onde tem esse casal aqui, vendo, ó? É uma caixa. O manual é um teste que você compra, ele vem com essa carinha. Ela é uma caixa, dentro da caixa vem esse segundo slide aqui, vem todo esse material, tá vendo, ó? Essas barras, essas fichas coloridas, né? E ela é uma bateria de teste para avaliar a motricidade, tanto fina como grossa. Esse slide de cima aqui, olha, dele colocar as cores, é uma atividade motora fina, tá? Então, todo esse equipamento vem nessa bolsa junto com o teste e você vai aplicar isso no idoso, tá? Você vai avaliar motricidade fina, grossa, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, tempo e lateralidade. Então, você vai pedir para que ele faça uns exercícios para você avaliar, ok? Que é isso. Então, a avaliação de desempenho na fase adulta e na terceira idade tem como objetivo diagnosticar e verificar a eficiência dos programas de prática de educação física. Ou seja, o correto mesmo é você sempre aplicar um teste antes de estabelecer uma atividade física, seja para a criança, seja para o adulto ou seja para o idoso. Então, o ideal é você aplicar. Vocês viram que tem teste para todas as idades, e o ideal seria você aplicar testes para verificar qual é a situação da pessoa. E depois da aplicação do teste, então, você estabelecer a atividade física que ele pode fazer, tá? O objetivo dos testes é esse: mensurar a situação atual. Então, você mensura como que a pessoa está, dá uma sequência de atividade física, a pessoa faz essa atividade física e depois de um certo tempo, sei lá, 4 meses, 6 meses, enfim, você estabelece um tempo e você pode até avaliar novamente para ver se houve progresso.
Então, os testes, eles dão subsídios para vocês de monitoramento, até para acompanhar o teu trabalho, ver se o teu trabalho está surtindo efeito, entendeu? Se realmente houve um desenvolvimento naquela criança, naquele adulto, naquele idoso, tá? É isso, gente. Perguntas? Nenhuma? Não, acho que não. Senhora, bem tranquilo. É bem tranquilo, né? É interessante. Vocês conheciam esses testes? Não? Não. Não conhecia. E, Só alguns. e é bem legal a gente conhecer para a gente saber que existe, que a gente tem uma forma assim, a gente pode trabalhar com um subsídio, né, técnico, não trabalhar assim só com a questão prática, né? Você tem toda uma questão técnica por trás que é legal você cumprir para te dar um apoio, né? Ô Gleice, a prova vai ser semana que vem. Procura não perder a aula. Eu vou fazer um resumo, vou fazer uma revisão de todo o conteúdo, tá? Hoje é a nossa última aula teórica, ok? Teoria. A partir da semana que vem eu vou preparar um conteúdo aí para o final de semana e a gente vai trabalhar um conteúdo diferente a título de revisão para prepará-los para a prova, tá? Então, procurem não perder a próxima aula para vocês poderem atingir a nota, a pontuação. Tudo bem, gente? Tem dúvida? Tudo bem. Não, por enquanto não. Então, tá bom. Então, obrigado, bom dia para vocês e qualquer coisa que vocês lembrarem ou quiserem perguntar, depois vocês podem me chamar. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada. Bom dia para vocês, viu? Bom dia.